profundo que Deus falou no meu coração e vai falar com todos nós. Então diz assim o texto sagrado: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, então aconteceu, Jesus estava pregando na beira da praia, e a multidão que seguia ele começou a apertá-lo, porque tinha certos momentos, ou como alguns podem saber, eu esqueci assim questão de hora, mas tem uma hora que o vento sopra da praia para a areia, e tem hora que o vento sopra da areia para a praia, para o mar. Por isso Jesus sempre gostou de pregar ou no monte ou perto da praia, na hora que o vento levasse a sua palavra para que todos pudessem ouvir. Então Jesus estava ali na beira da praia, e quando começou a multidão a apertar a Jesus, a Bíblia diz que estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Diga glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ou afaste ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê? Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei o quê? Eu vou lançar a rede. E fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompia-se as redes. Diga glória a Deus. E fazendo isso, quer dizer, dando ouvido à voz do Senhor Jesus, eles apanharam grande quantidade de peixe. Em outras traduções vai dizer que eles estavam já na areia lavando a rede, e Jesus pediu para ele entrar no barco e afastar um pouco para pregar. E ali tiveram então essa grande pescaria, como nós conhecemos, né? A pesca maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante que Deus nos mostra aqui nesta palavra. Porque não foi apenas uma pesca maravilhosa de peixes, até porque Jesus estava ali para fazer o quê? Pregar a sua palavra. Tanto que depois Jesus vai mandar eles largarem tudo, deixar todos aqueles peixes ali e segui-lo. Mas posso te falar uma verdade? Até uma verdade sobre cada um de nós, sobre você. Se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, será que ele emprestaria o barco para Jesus? Pense aí agora. Porque essa é a verdade que eu quero lhe dizer. Se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, ele não deixaria Jesus entrar aonde? No barco. Se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, ele não deixaria Jesus. Jesus só entrou porque o barco estava o quê? Vazio. É isso que eu quero que você entenda. Jesus só entrou no barco, Pedro só deixou o barco, só deixou Jesus entrar no barco dele porque o barco estava vazio. Mas o que isso quer dizer comigo, pastor?
Tem hora que Jesus vai deixar você abatido. Tem hora que Jesus vai deixar você o quê? Abatido. Tem hora que Jesus vai deixar você perder. Tem hora que Jesus vai deixar você perder aquela força que você acha que tem. Tem hora que Jesus vai deixar você perder a direção. É isso que você tem que entender. Tem hora que Jesus vai deixar você ficar o quê? Abatido. Tem hora que Jesus vai deixar você perder a direção. Tem hora que Jesus vai fazer você se sentir impotente. Porque imagina Pedro chegando na beira da praia, vivia da pesca, os seus familiares esperando que Pedro chegasse com o quê? Com peixe. As pessoas que ali compravam com ele o peixe, esperando que Pedro também chegasse como? Mas Pedro chega abatido. Pedro chega sem nada, se sentindo impotente. E é assim que Jesus vai fazer, talvez em alguns momentos, você se sentir. Tem hora que Jesus vai fazer você se sentir assim, impotente, abatido. Tem hora que Jesus vai fazer você parar e pensar: eu não acredito no que está acontecendo comigo, mas eu sirvo a Deus, eu procuro fazer a sua vontade, mas olha como se encontra a minha vida. Porque é o que nós temos que parar e começar a entender. Tem situações, tem momentos que Jesus vai fazer você perder. Tem momento, tem situação que Jesus vai fazer você se sentir assim impotente. Tem momento que Jesus vai fazer você... Porque o barco representa a nossa vida. O barco representa a sua vida. Então vai ter momento na sua vida que Jesus vai fazer você se sentir assim, sem direção, impotente, vai se sentir vazio. Tem hora que você vai dizer: eu não acredito no que está acontecendo comigo. Esse é o sentimento que muitas das vezes até mesmo o próprio Deus vai fazer você se sentir. Como Pedro ali se encontrava, um homem habilidoso, um homem que sabia como pescar, mas que eu imagino Pedro chegando diante da praia e conversando com os outros que estavam com ele, dizendo: eu não acredito, eu sei como fazer. E o barco não tem nada. Eu sei como fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que lançar a rede, mas o meu barco não tem nada. Eu tenho, às vezes você tem habilidade, você sabe como fazer, mas as coisas não acontecem. As coisas não fluem. Por que será? Poxa, eu tenho habilidade, eu sei como fazer. Porque tem pessoas que têm de fato, mas as coisas não andam da forma que ela queria que andasse. As coisas não acontecem como ela gostaria que acontecesse. Esse talvez era o sentimento de Pedro. Esse talvez possa ser o seu sentimento. Se olha para a sua vida hoje, poxa, eu poderia estar bem mais além. Eu poderia alcançar muito mais coisas, mas eu me sinto impotente, mesmo com a habilidade, mesmo com a sabedoria, mesmo sabendo fazer, eu não consigo alcançar ou conquistar aquilo que Jesus prometeu para mim. Essa era a sensação de Pedro.
Isso era o que estava, acredito eu, dentro de Pedro. Mas Jesus estava na beira da praia. Aí Jesus fala assim: eu posso entrar nesse barco? Imagina Jesus olhando para ele, porque Jesus já sabia do que estava acontecendo. Jesus, ele diz para Pedro: eu posso entrar nesse barco? Eu posso fazer desse barco um altar? Porque quando Jesus entra no barco, tudo muda. Jesus queria fazer com que aquela situação de Pedro mudasse, mas para que aquela situação de Pedro mudasse, que eu acredito que o próprio Deus permitiu, porque, repito, se o barco de Pedro estivesse cheio de peixe, Jesus jamais entraria, Pedro não deixaria Jesus entrar naquele barco. Então imagina, por isso Deus nos leva para o deserto, por isso Deus não permite com que certas coisas aconteçam, por isso Deus permite, aí você entende, porque às vezes nós perdemos algo. Às vezes nos encontramos vazios, com tanta sabedoria, mas vazios. Porque Jesus precisa entrar aonde? Porque Jesus precisa entrar aonde? Não estou ouvindo. Porque Jesus precisa entrar aonde? E se o barco estiver cheio, você não vai deixar Jesus entrar. Mas eu já tenho tudo. Mas eu sei como fazer. Aí vem o orgulho, vem a prepotência. Então por isso que Jesus abate. Por isso que às vezes Ele não permite com que certas coisas aconteçam. Por isso às vezes Ele não permite com que venhamos a alcançar ou conquistar alguma coisa. Porque na verdade Jesus está querendo entrar nesse barco. O barco é sua vida. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra nesse barco, tudo muda. A sua saúde muda, a sua vida sentimental muda, a sua vida financeira muda, a sua vida sentimental, familiar, tudo. Quando Jesus entra no barco, tudo muda. Talvez você pensa que Jesus está no seu barco, quando na verdade Ele não está. Jesus quer entrar no seu barco. Jesus quer entrar de fato na sua vida. Talvez um dia Ele já esteve dentro desse barco. Isso me faz lembrar o que diz lá em João também. Depois que Jesus morreu, Ele reuniu os discípulos e disse que Ele iria passar por isso, Ele iria morrer na última ceia. Inclusive nós vamos ter a ceia, a Santa Ceia da Ressurreição. Na última ceia, Jesus reuniu os discípulos, porque a morte e ressurreição de Cristo significa isso. Vai além, como eu disse, do chocolate. A Páscoa foi instituída lá no Êxodo, para que as pessoas lembrassem de quando elas foram escravas no Egito, comendo os pães asmos, pão sem fermento e com ervas amargas. Nada a ver com chocolate, com algo doce. Pães asmos e ervas amargas. Quando Ele mandou imolar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. E quando Jesus veio, então Ele fez a celebração da Páscoa com a ceia, o sangue, o suco da uva representando o seu sangue, o pão representando o seu corpo. Isso é Páscoa. É a ceia do Senhor, para que Ele pudesse entrar na vida das pessoas. E naquela noite Jesus falou para os discípulos: eu vou morrer. Olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue para ser crucificado, mas ao terceiro dia eu irei o quê? Ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Mas chegando o terceiro dia e aparentemente os discípulos não vendo nada, Pedro mais uma vez chama os discípulos, vão para o barco para pescar. Mas faltava alguém naquele barco. Quem faltava? Jesus.
E lá no livro de João vai dizer que mais uma vez eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, porque faltava quem? Mas eles já tiveram Jesus. Quando Jesus chama eles aqui na pesca maravilhosa, que Jesus entrou no barco deles, fez do barco dele o altar, e ele teve uma pesca maravilhosa, eles já tiveram uma experiência com quem? Que com Jesus no barco, a vida deles seria uma maravilha, ainda que tivesse luta, porque no mar a gente imagina, vai enfrentar tempestades, vai enfrentar ventos fortes, quer dizer, mesmo com tempestade, mesmo com vento forte, Jesus no barco, como aconteceu uma certa vez, uma tempestade de vento que se levantou, Jesus estava no barco, e os discípulos desesperados acordaram Jesus, com medo de afundar, e Jesus diz, porque sois tímidos, onde está a sua fé? E Jesus repreende o vento, e a Bíblia vai dizer que houve grande, porque quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Diga glória a Deus. Então experiência com Jesus eles tiveram. Quando houve essa pesca maravilhosa, quando Jesus estava e acalmou a tempestade, mas de novo Pedro vai pescar e não pega nada, porque Jesus não estava no barco. Depois de ele ter tido uma experiência com Jesus, talvez um dia você teve uma experiência com Jesus, talvez de fato Jesus um dia esteve no seu barco, mas hoje você diz, pastor, tudo está dando errado, tudo dá errado para mim, as coisas não andam, quando eu penso que vai, o negócio desanda. É para você refletir, para você parar e pensar, será um dia talvez Jesus esteve no barco, um dia talvez Jesus fez da sua vida um altar, mas hoje, e hoje, será que Jesus continua no seu barco? Será que hoje você continua pedindo para Jesus fazer da sua vida o seu altar? Ou você apenas é um como aqueles que dizem, eu sou crente? Você só é crente, mas talvez Jesus não tenha estado mais no seu barco. E quando Jesus chega na praia e pede a eles uns peixes para comer, e eles falam de novo, não temos nada. E Jesus fala, lança a rede do lado direito. Quando então eles entendem que quem está ali é Jesus. E quando lançam, pegam grandes peixes novamente. Mas o interessante é que quando eles chegam na beira da praia, Jesus novamente lhe dá uma lição. Porque Jesus já está lá com um peixe assado na brasa. Olha só, Jesus mostrando mais uma vez que se eles estiverem no barco, eles vão ter o de melhor. É o que Jesus quer que você tenha. Jesus quer que você tenha o de mas será que ele continua no seu barco? Será que Jesus tem feito da sua vida, ou continua fazendo da sua vida o seu altar? Pare e pense. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, tudo muda. O que tem mudado na sua vida? Talvez só tenha piorado. Porque quando Jesus entra, traz alegria. Quando Jesus entra, traz a paz. Quando Jesus entra, tudo muda. É saúde, ele te dá saúde. É prosperidade, ele te prospera. É a bênção na família, ele abençoa o seu lar. É a bênção na sua vida sentimental, ele abençoa. Mas talvez tenha faltado, as coisas só estão piorando. Mas por quê? Se eu sirvo a Deus, pastor, se eu procuro andar com fidelidade diante de Deus, por quê? Porque as coisas não têm acontecido como deveria. O que está acontecendo? Talvez o que está faltando
na sua vida deixar, de fato, Jesus entrar novamente nela. Talvez é isso que esteja faltando. Você está na igreja, mas Jesus não tem feito mais parte da sua vida. Porque, repito, talvez o que não esteja faltando na sua vida não é inteligência, não é sabedoria. Você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia. Talvez o que está faltando na sua vida não é habilidade. Você tem habilidade no que faz. Talvez o que esteja faltando na sua vida é a presença de Deus. Porque não basta dizer que é de Deus. Talvez o que esteja faltando na sua vida é isso. É a presença de Deus, de fato, no seu barco. Um dia Jesus esteve... Lembra lá do início, quando você se entregou para Jesus? Quando a sua vida, de fato, estava nas mãos desse Deus. Como as coisas fluíam, com luta, é claro. Você tinha lutas, mas as coisas fluíam, as coisas aconteciam. O problema não é o lugar que você está, o problema não é a igreja que você está, o problema é que Jesus talvez não esteja mais dentro desse barco. E por Jesus não estar mais dentro desse barco, a tua pesca, a sua vida não é mais maravilhosa como um dia foi. Ou se você nunca teve uma experiência com Deus, deixa Ele hoje entrar. Não é a ressurreição? Deixa Jesus ressuscitar na sua vida aquilo que estava morto. É a ressurreição. Só ressuscita aquilo que está morto. Talvez a sua vida espiritual esteja morta. É isso que Jesus quer que você entenda através dessa mensagem hoje. Talvez a sua vida espiritual esteja morta. Você não busca mais a Deus como buscava. Você não lê mais a Bíblia como lia. Você não ora mais a Deus como orava. Você se preocupa com tantas coisas. É como a gente vê aí hoje as pessoas com medo da guerra, com medo de guerra, bomba atômica. Tem algo que é mais poderoso, mais destrutivo do que a bomba atômica. Eu sabia que tem algo que é pior do que a bomba atômica, que destrói muito mais do que a bomba atômica. Sabia que existe essa arma? E a pessoa está preocupada com bomba atômica, está preocupada com a guerra atômica, mas tem uma arma que ela é mais destrutiva, que o poder de destruição dela hoje tem sido bem maior do que a bomba atômica. Sabia disso? O que é? O que é mais destrutivo que a bomba atômica? Você não sabe o que é, não? Você nunca ouviu falar que existe uma arma que é pior, 10.000 vezes pior do que a bomba atômica? Quem já ouviu falar? Não ouviram, não? Você não sabe disso, não? Está aqui. Está aqui. Hoje isso aqui tem sido mais destrutivo do que a bomba. Está todo mundo preocupado com a bomba atômica. E as pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas estão se destruindo entre si por causa do celular. Por causa do celular. Se distraindo. Deixando as coisas de Deus de lado. Perde-se muito mais tempo no celular do que fazendo qualquer outra coisa. Hoje crianças já nascem tendo o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Antigamente a gente vinha para a igreja, trazia os nossos filhos
e fazia de tudo para eles ficarem quietos. E ficavam. Neném, às vezes, é impossível, né? Criança nova vai chorar, por isso tinha as escolinhas. Mas hoje os pais trazem os filhos para a igreja e para os filhos ficarem quietos, ele faz o quê? O que ele faz? Destrói seus filhos. Ao invés de deixar eles quietos ou ouvir, que mesmo que seja pequeno. Você já ouviu criança falando palavrão? Você conhece alguma criança que fala palavrão? Quem conhece? Conhece? Mas por que ela fala palavrão? Palavrão, por que ela fala palavrão? Porque ela ouve o adulto, então ela aprende a falar porque ela está o quê? Então imagina ela ouvindo a palavra. Você que pensa que ela não está aprendendo. Porque se ela aprende a falar palavrão, se ela aprende a mentir porque está ouvindo um adulto falar, ela vai ouvir a palavra e vai aprender. Não é porque a criança não. Ela vai ouvir e vai aprender. Quem está entendendo o que o homem de Deus está falando? Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ela vai aprender a falar das coisas de Deus. A própria Bíblia diz: ensina a criança o caminho que se deve andar. Ah, mas é para se distrair. Mas é isso que o diabo quer, que ela se diz, ao invés de aprender a palavra. Ao invés de aprender, porque a fé vem pelo ouvir. Porque Jesus quis fazer do barco de Pedro um altar para que as pessoas o quê? Ouvissem. Aí você chega num grupo de amigos para conversar, mas amigos nós estamos dentro da igreja, então estou falando de amigos cristãos, pessoas de Deus. Às vezes o papo dentro de uma roda de amigos de pessoas da igreja é: você viu aquele TikTok? Ou você já tem um TikTok? O que mais tem além de TikTok? Tem mais o quê? TikTok? Kawaii? Você já tem o Kawaii? Você vê, né? Vou falar, eu falo, Jesus. Posso falar? Vou falar. Tem um menino, como é o nome dele, do teu irmão? Josué. Pois quando eu conheci o Josué, ele está ali, eu não. Está ali? Está ali ainda. Ué, cadê ele? Saiu? Oh, Jesus, ele foi até embora. As irmãs estão ali, ó, firme e forte, ele foi até embora. Se chegar depois, não dá chocolate para ele. Não dê chocolate. Não dá, deixa ele sem. Não desobedece. Mas entram ali. Eu admirava ele. O menininho, olha como as irmãs também, muito inteligentes. Olha, ele falava da Bíblia, assim, falando as coisas da Bíblia, eu achava bacana. Ele é meio, às vezes, meio dinâmico demais, né? Uma benção. Mas ele falando das coisas da Bíblia, um dia desse eu fiquei triste. Ele chegou aqui só falando de... Qual desenho? Naruto. Vocês também vêem Naruto? É, né? Sabia que Naruto é o menino dos 1000 demônios? Você sabia disso? Sabia não? Procura saber. Esse é o problema, as crianças talvez não sabem. Naruto é o garoto dos 1000 demônios. 1000 demônios é uma legião. Então Naruto é um menino que tem uma legião de quê? De demônios. É o menino dos 1000 demônios. A tradução hoje pode ter tirado, mas na tradução antigamente, quando surgiu Naruto, era o menino dos 1000 demônios. Quer dizer, um menino que tem uma legião de demônios e as crianças assistem. Não é só criança, não, adulto. Eu já conheci pastor e se amarrava, tinha a coleção do Naruto. E o menino que só falava das coisas de Deus chega aqui agora falando só de Naruto, não falava outra coisa, que Naruto, que gostava de Naruto, que gostava de Naruto, aí, olha só, como o diabo vai trabalhando, vocês estão entendendo, sim ou não? Como o diabo vai trabalhando?
Mas segundo ele mesmo, se eu não me engano era isso, né? Ele falou que assistia até escondido do pai. Se fosse algo bom, ele iria assistir escondido do pai? Não está entendendo, pessoal? Ele não esconderia do pai, se fosse um bom desejo. Ele mesmo que falou. Então você vê, está se perdendo. Está se perdendo. Para que você entenda um garotinho que eu admirava muito, por o conhecimento que ele tinha, mesmo sendo, quantos anos ele tem? 8 anos. Está se perdendo, indo atrás de um desenho que o menino tem 1000 demônios. Jesus vai continuar nesse barco? O que você acha? Jesus vai continuar nesse barco? Não vai. Primeiro, está assistindo desenho que não é bom. Segundo, está assistindo escondido, fazendo algo escondido. Se ele está escondendo hoje do pai um desenho, que então se está escondendo porque o pai não quer que ele o quê? Amanhã ele poderá fazer que em nome de Jesus, Deus abençoe, ilumine ele de novo, ele volta a ser esse menino. Mas se ele hoje esconde um desenho, amanhã ele está fazendo outras coisas escondidas piores. Que Deus guarde ele e isso não aconteça. Mas está caminhando para isso. Tu hoje faz um negocinho pequeno escondido, amanhã vai estar fazendo outra coisa bem maior. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Como o diabo trabalha? Então às vezes você quer deixar a sua criança quieta, vai dar o telefone para que ela pare de chorar, deixe chorar, vou tomar aqui, eu não me preocupo com isso não. Sei que às vezes incomoda, né? Mas é melhor você estar na igreja, mesmo com o seu filho chorando, que você não vir para a igreja para buscar a Deus e ouvir a palavra dele. Vai chegar uma hora que ele vai parar, que a criança vai parar de chorar. Uma hora que vai parar. Você não pode deixar de buscar a quem? Porque Deus quer entrar na sua vida. Ele quer usar o seu barco para fazer desse barco o seu altar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Que as coisas vão acontecendo. As pessoas se envolvem. Por isso que eu sempre falei essa questão da pessoa vir para a igreja e abrir Bíblia em celular. A Bíblia é o livro. Traz a Bíblia, o livro. É o livro. Para com esse negócio de ler Bíblia em celular. A inteligência artificial vai te enganar. A Bíblia diz que no final dos tempos até os próprios escolhidos seriam o quê? Enganados. Até os próprios escolhidos. Estamos chegando nesse fim. E o celular para mim é a pior arma que hoje existe. Tem destruído saúde, tem destruído lares, tem destruído vidas. É isso que você tem que entender. Às vezes você perde mais tempo assistindo vídeos engraçados, vídeos de pregadores, que para mim não é pregador, tem, pastor, siga um pregador, não deixa de seguir, você primeiro tem que seguir a Jesus. Agora, se você vê um pastor lá na internet pregando, mas ele tem igreja, sonda se é de Deus, mas aí beleza. Porque tem muitos pastores que hoje vão para a internet, eu pergunto, quantas pessoas já batizou? Não batiza, não tem igreja. Quantas pessoas de fato já salvou? Não salva porque não tem igreja. Para que a pessoa se entregue. Foge disso. Pastor que é pastor tem que ter igreja para poder levar as pessoas à salvação, o caminho de Cristo, e elas se batizarem e se entregarem a Jesus. Se entregarem. Pastor sem igreja. Pastor que não batiza ninguém. Que isso? Pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas ele vai batizar alguém. Como sempre acontece aqui. Então talvez muitas coisas deixaram de acontecer na sua vida, porque um dia Jesus entrou no seu barco.
Mas hoje você está se perdendo, talvez por causa disso. É tantos pregadores que você segue, são tantas palavras que você ouve, que às vezes começa a se perder. Começa a dizer assim: não, está vendo que o fulano lá, o pastor Ciclano falou assim, então o que o pastor Beltrano pregou está errado. Ela começa a misturar os vinhos. Aí Jesus vai só o quê? Se afastando. Ela já acha que sabe tudo, ela já acha que já pode pregar. Tem pessoas que acham que pode pregar até para o pastor, então vem para cá. Então tem que pregar para o pastor. Acha-se melhor. Então você tem que estar aqui. Eu, com toda humildade, eu vou estar aí. Como quando vem pastores aqui para pregar, eu sinto como ovelha. Eu trato eles com todo respeito e honra que eles têm que ter como homens de Deus. E para pregar aqui tem que ser homem de Deus. Trato eles com... Fiquei até feliz, eu vi esse dia, você foi, né? Eu até queria ir, acho que foi o aniversário dele, não foi, o pastor Francisco? Eu até queria ir. Falei, vou fazer uma surpresa, preciso do carro estar pronto antes. Que bacana, quando eu vi lá o Fábio Posado, falar com ele, bacana. Chamou ele para poder estar lá, é isso aí. E hoje também vai estar lá, vai dar para ir lá, vai lá no pastor Anderson, né? Vai estar no pastor Anderson, aquele magrinho que vem aqui de vez em quando. Um magrinho, que agora de comer pastor Anderson, olha, vai estar lá para homens de Deus. Homens de Deus. E quando estão aqui pregando, eu sinto como ovelha. Não sou pastor Mário, presidente, sou ovelha. Ouvindo a pregação desses homens, Bispo Caetano. Trato eles com respeito. Pastores, homens de Deus. Sinto para ouvi-los, sirvo a eles como ovelha, como servo. Eu estou ali para aprender. É isso que você tem que entender. Às vezes a pessoa começa a misturar os vinhos. Você tem que ver quem de fato é de Deus. Se está pregando e a palavra de Deus e é homem de Deus, então obedeça. Talvez um dia, repito, Jesus esteve no seu barco. Mas como fizeram os discípulos, não, ele morreu. E agora nada, vamos pescar e não pega nada, porque Jesus não estava mais no barco. Conheciam Jesus, tinham experiência com Jesus, andavam com Jesus. Mas em um certo momento o barco ficou novamente vazio. Então Deus, ele permite que você passe por lutas. Deus, ele permite que você se sinta abatido, impotente diante de certas situações. Deus permite que coisas venham acontecer na sua vida para que você desperte. Será que Jesus ainda se encontra no meu barco? Então Jesus permite as lutas, permite as dificuldades, permite os problemas, permite você se sentir abatido, permite você se sentir impotente, mesmo você tendo a inteligência, a habilidade, mesmo você sabendo fazer alguma coisa, nada dá certo. Por quê? Porque Jesus não está mais no seu barco. Porque quando Jesus entra no barco, tudo dá. Tudo dá? Por que não está dando? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então deixa Jesus entrar hoje no seu barco. Passe a obedecer. Passe a fazer a sua vontade. E minha senhora chegou para mim essa semana, pastor, para terminar a gente servir a Santa Ceia. Pastor, eu vim aqui porque eu quero tirar uma dúvida. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer, olha só. Como é que pode? Eu estou querendo tirar uma dúvida, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Como é que pode? É que às vezes a pessoa quer jogar a responsabilidade para quem? Para o pastor. Ela quer tirar uma dúvida, quer tirar uma dúvida, como é que eu quero tirar a dúvida se eu já sei o que eu tenho que fazer? Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu não estou aqui para tirar. Estou apenas para tirar a responsabilidade sobre mim e jogar para outra pessoa. Para quando dá errado, ela fala assim, deu errado por causa dele.
Foi ele que mandou fazer assim. Quer dizer, Jesus não está nesse barco. Pastor, já começa, pastor, eu tenho que comprar um remédio. E também está me faltando lá, eu tenho que comprar arroz. Eu estou com o meu dízimo separado. Vai fazer mal se eu pegar esse dízimo, eu ir lá comprar o remédio, e no mês que vem o meu dízimo é 200, eu dou 400. Epa! Sai de mim! Deixa Jesus entrar no seu barco, mulher. O que você acha? Ela deve comprar o remédio? É remédio. Algo de necessidade é remédio. É o arroz, está acabando. São coisas necessárias para a vida. O que você acha? Ela deveria comprar o remédio do arroz? Tirando o dinheiro do dízimo que estava dentro do envelope? O que ela deveria fazer? Uma pergunta: Jesus está nesse barco? Não está não. Não, pastor, as coisas estão dando tudo errado para mim, mas o coração já está mostrando por que as coisas estão dando o quê? Eu sempre fui muito fiel com isso há muito tempo, já quando eu estava na Mundial ali. As coisas para mim caminhavam, mas eu virei para ela, mas por isso que não caminha mais, porque hoje Jesus não está mais no seu. Porque tem coisa, pessoal, que você tem que entender que é mandamento, que é regra, que não pode ser quebrado. Eu falei, não. Se a senhora achar que tem que fazer, o problema é da senhora, mas eu não posso lhe ensinar errado. Está faltando remédio? Jesus cura. Está faltando o alimento? Jesus disse que nem de pão viverá o quê? Foi logo na palavra. Devolve para Deus o que é dele. E Jesus vai fazer você ter uma pesca maravilhosa. Será que eu fiz errado? Você nunca vai me ouvir falar que você pode tocar no dízimo para fazer qualquer outra coisa. Aí você está por sua própria conta. Sua própria conta. Eu falei, de nada vai adiantar, no mês que vem a senhora dá 400, que o devorador vai entrar na sua vida. Tem esse negócio com Deus. Vou dar a prestação. Não dou esse mês, mas mês que vem eu dou. Não, mês que vem a senhora não precisa nem dar, dá normal. Porque eu devolvo meu dízimo para que Deus repreenda o quê? Quem? O devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Como diz lá no livro de Joel. Então esse mês que a senhora já tocou para comprar o remédio, o arroz, o devorador vai agir. Porque o que se planta, acabou. Não tem história, você vai colher. Fique sabendo que você vai colher. Eu falava para ele e falo para você também. Se a coisa começar a dar errado, é porque você está colhendo algo que você fez errado. E principalmente se você toca no dízimo. Porque vai colher. Não tem essa história de que mês que vem eu dou o do mês passado. Não, mês que vem você dá o seu normal. Porque o que aconteceu, o que passou, passou. Deus é justo. Deus é justo. Então não adianta mês que vem. Se não deu hoje 200, mês que vem vai dar 400? Vai dar nada. E não tem essa história, não pense você que esse mês eu não fui fiel, mês que vem eu vou dar por esse mês e pelo mês que está chegando. Ainda que você dá, você já vai colher. Você vai colher. Seu barco vai ficar vazio. Aí começa a culpar a Deus. Aí começa a achar que Deus não está com ela. Mas ela não se lembra daquilo que de errado ela fez diante dos olhos de quem? Só passei aqui para tirar essa dúvida, pastor. Tem dúvida? Você sabe o que você tem que fazer? Não há dúvida. Quando eu tenho uma vida com Deus, quando Jesus está dentro de mim, não há dúvida daquilo que eu tenho que fazer para com Cristo. Eu não tenho dúvida da minha entrega, eu não tenho dúvida das coisas que eu não devo fazer, das coisas que eu devo fazer, eu não tenho dúvida, porque a minha vida está nas mãos de Cristo. Pedro não teve mais dúvida.
Quando Jesus mandou lançar a rede do lado direito no livro de João, quando novamente ele volta a pescar e ele pega grandes peixes novamente, ele não teve dúvida, é Jesus. E a Bíblia diz que ele já se lança dentro da água. Com Cristo não há dúvida. Com Cristo há mudança. Com Cristo há vitória. Vocês estão entendendo, sim ou não? Com Cristo não há dúvida. Então, se tem algo morto na sua vida, que hoje Jesus ressuscite dentro de você. Porque o que falta não é inteligência, não é habilidade, o que falta não é sabedoria, não. O que falta, o que está faltando na sua vida é a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na sua vida, as coisas vão mudar. Então, deixe hoje Jesus ressuscitar na sua vida. E se Jesus hoje ressuscitar na sua vida, se Jesus hoje entrar no seu barco, se prepare. Hoje é o último dia do mês, não é isso? Mês que vem, março, abril, né? Abril. Se você entender hoje, deixar Jesus entrar no seu barco, tudo vai se abrir na sua vida. Você já vai ver o abril sendo diferente. Você vai ter saúde. Você vai ter prosperidade. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Deus vai transformar o coração dos seus familiares. Deus vai fazer coisas que você nem imaginava que Ele poderia fazer na sua vida. A sua vida vai ser maravilhosa. Uma pesca, o quê? A pesca foi o quê? A sua vida vai ser. A pesca foi maravilhosa por quê? Por que a pesca foi maravilhosa? Porque Jesus entrou. Se Jesus entrar no seu barco, a sua vida vai ser maravilhosa. Se Jesus entrar na sua vida hoje, ressuscitar novamente, de repente você pensou que estava vivo. Ele pensava que estava vivo. Foi pescar e não pegou nada. Jesus está aqui, estou te mostrando de novo. Agora eu já estou te dando peixe assado. Você quer comer peixe? Estou te dando peixe assado na brasa. Mas eu tenho que estar na sua vida, Pedro. Jesus quer te dar o melhor, mas Jesus quer estar na sua vida. Jesus quer entrar no seu barco. Aí sim, a pesca foi maravilhosa porque Jesus entrou no barco. Jesus fez daquele barco um altar para poder pregar para o povo que estava ali. Deixa Jesus fazer da sua vida o seu altar. Porque se Jesus fizer da sua vida o altar, se Jesus entrar na sua vida, a sua vida vai ser maravilhosa. Vai ter lutas. Como eu falei, o mar é revolto. Mas eles não deixaram de ter uma pesca maravilhosa. Você vai ter lutas. Mas você vai vencer a luta. Diga glória a Deus. Amém? Quem entendeu? Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus ressuscitar na sua vida. Aí você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Nós vamos preparar a Santa Ceia. Santa Ceia da ressurreição. Todos vocês vão participar. Independente de qualquer coisa que possa ter havido de ontem para trás, você vai ter a oportunidade de deixar Jesus entrar no seu barco. E se Jesus entrar no seu barco, a sua vida vai ser maravilhosa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Olha para dentro de você aí agora. Em qual área da sua vida você quer que Jesus transforme? Então, se a partir de hoje você permitir que Jesus entre na sua vida, a sua pesca vai ser maravilhosa. Meu Deus, é tudo que queremos. Que nesta manhã o Senhor possa entrar nesse barco. Jesus quer entrar no seu barco. Convida Ele aí agora. Diga: entra, Jesus, no meu barco. Fala para Ele tudo o que eu quero, Jesus. Eu sei que vai ser com lutas, mas tudo que eu quero é ter uma vida maravilhosa.
Talvez a sua vida tenha sido mais de tristeza. Talvez a sua vida tenha sido mais de perdas do que de vitórias, do que de conquistas. O problema não é o lugar onde você está. É deixar Jesus entrar na sua vida. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Feche os teus olhos. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Que isso, a força quando a sua acabar. E se precisar, Deixa ele entrar no seu barco. é só chamar. Deixa ele entrar na sua vida. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. É o que ele quer entrar na sua vida. Não é sobre Não é não. religiosidade. Não é não. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, O pão da o pão da vida. vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua E se acabar. precisar, E se precisar, é só chamar. é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, O pão da vida. toda a vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do É ele. túnel, a força quando a sua. Isso. E se precisar, é só chamar. Chama ele para entrar no seu barco hoje. Não preciso Ele de não precisa formalidade. disso. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Aleluia. Não é sobre Ele quer religiosidade. intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. É isso. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. É tudo que ele quer. É só chamar. É intimidade. Não é sobre religiosidade. Não é isso não. Eu quero intimidade.
agindo nesta manhã.